Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar com mais um Comentários de Quinta. Dessa vez, a continuação do nosso papo da semana retrasada, né? 15 dias atrás, com o Thiago Buni, nosso amigo lá do Mato Grosso do Sul, advogado criminalista. Bom, a gente, durante a nossa conversa, no último vídeo, a gente abriu um leque de possibilidades de falar da possibilidade ou não dos agentes públicos serem testemunhas em procedimentos criminais e da possibilidade ou não deles terem fé pública no seu depoimento, né? Se isso haveria essa possibilidade. Que a gente sabe muito bem que até a jurisprudência ainda diria que majoritária admite essa possibilidade. Bom, vamos continuar com o nosso papo, né, com o nosso convidado, Thiago Buni, e continuar com o papo que a gente estava na semana retrasada. Deixa eu só fazer aqui um registro, Marcos. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todas e todos. Não vou cometer aqui a aparente gafe de não cumprimentar o Thiago, porque a gente está conversando aqui em sequência, né? A gravação dista 15 dias à publicação, mas a conversa aqui é em sequência. E para ficar registrado, estamos conversando sobre o agravo regimental no recurso especial número 1.853.252 de Mato Grosso do Sul. Então, quem quiser vai lá, busca, acompanha. Um excelente aqui acórdão para que você possa acompanhar junto com esse papo. Inclusive dele, surgiu publicação no Conjur, não é isso, Thiago? Sua? Isso, André. Na verdade, não foi uma publicação. Acho que na época esse caso até foi parar no Conjur, não me lembro. Mas eu tenho também no Conjur, é só pesquisar lá, jogar meu nome no Conjur e jogar a palavra testemunha, depoimento de policial, alguma coisa assim, que eu tenho um artigo que eu trabalho a partir dessa decisão sobre outros pontos que nos surgem que a gente vai discutir aqui agora, né? Porque neste caso o STJ falou: não, ó, o membro do Ministério Público, ainda que não tenha atuado na ação penal, tenha se limitado sua atuação à fase de investigação, esse membro do Ministério Público ele não pode ser ouvido como testemunha. A primeira vez que eu falei sobre isso em aula, na internet, a primeira pergunta que me veio na sequência, André, foi: isso vale para o delegado de polícia? E isso vale para os agentes de polícia? E aí eu trago outras decisões que são muito interessantes. Eu primeiro digo assim, eu não sou contra, de uma forma genérica, assim, simplesmente pelo rótulo, para dizer policiais não podem ser jamais testemunha, delegados não podem ser jamais testemunhas, deveriam ser sempre informantes, etc. Porque eu acho que partir desse prisma poderia até prejudicar a defesa. Vou dar um exemplo para vocês. Semana passada eu tive uma audiência, um caso de posse de arma de uso restrito. Se é posse, é porque a arma estava na casa do meu cliente. Se estava na casa do meu cliente, obviamente todas as pessoas que vão ter conhecimento sobre esta arma e o porquê essa arma estava ali, na verdade não era nem arma, era munição, são pessoas do seu círculo social, da sua casa. Então, as testemunhas eram a esposa, a irmã, um amigo próximo, um funcionário e o professor dele no clube de tiro. Então, todas as pessoas que, pela relação, poderiam ser ouvidos pelo juiz como informante. E eu, ao chegar na audiência, debati sobre isso com o juiz. Ele falou: doutor, com exceção da esposa e da irmã, eu vou ouvir todas as outras pessoas como testemunha compromissada no direito de dizer a verdade. E o senhor fica tranquilo que a palavra da esposa e da irmã também, não só pelo rótulo de informante, vão ser valoradas. E aí eu trago de novo uma doutrina interessante do Vítor de Paula Ramos, que ele fala sobre a prova testemunhal. Ele tem vários livros nessa coleção dele. E ele diz que a gente confunde muito o conceito de admissão com o de valoração quando a gente fala da prova testemunhal. A gente discute muito sobre a admissão e se preocupa pouco com a valoração da prova. Não pode se confundir admissão com valoração. E sobre este tema, e especificamente sobre o depoimento do agente de polícia, eu trago uma decisão que me parece que os ministros do STJ começam a flertar com essa impossibilidade do depoimento policial
ser uma prova suficiente para condenação, ser uma prova que tem mais valor que outras provas. E a decisão que eu me refiro é o agravo em recurso especial, o ARRESP, 1.936.393 do Rio de Janeiro. ARRESP 1.936.393 do Rio de Janeiro. Eu falava aqui, antes da nossa conversa com vocês nos bastidores, falei, Marcos, essa decisão é uma aula. O voto do ministro Ribeiro Dantas tem 74 páginas nessa decisão, e ele faz toda uma análise sobre o depoimento de policial que já mostra uma nova visão do ministro Ribeiro Dantas. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca também acompanha ele nesse posicionamento, e basicamente pode se resumir por esse ponto que eu vou ler. Fala assim, ó, a palavra do agente policial, quanto a fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar, não é suficiente para demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessário, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. O que me parece aqui, André e Marcos? Me parece que eles partiram daquele prisma da jurisprudência que foi criada hoje, quando o assunto é busca domiciliar. Não basta só o policial falar que houve consentimento do morador. É preciso haver uma gravação ou documentalmente esse consentimento ali registrado. E trouxeram isso também para a valoração do depoimento policial. De fato, se não vale só a palavra do policial para falar que o morador consentiu com a entrada no domicílio, também não vale só o depoimento do policial para dizer que testemunhou alguém praticando um crime. E a gente sabe na onde isso normalmente ocorre, né? Sim. Normalmente ocorre nos crimes de tráfico de drogas, nos crimes de furto, nos crimes de roubo, naqueles crimes que prendem as pessoas mais vulneráveis e a maioria das pessoas que estão presas no sistema prisional, seja em prisão cautelar, seja em cumprimento de pena, são essas. Pessoas, em sua maioria, presas por tráfico de drogas, furto e roubo, com base no depoimento policial. Há outro trabalho aí que a gente pode citar, né, do professor Marcelo Semer, o Sentenciando o Tráfico, que lá ele comprova com números como que a maioria das condenações de pessoas por tráfico de drogas é baseado num testemunho de policial que diz que viu aquela pessoa vendendo droga, mas em contrapartida não apreendeu nenhum usuário ou qualquer uma outra testemunha que fala que viu essa pessoa comercializando droga. Então eu digo que aqui a gente já tem um prenúncio, um início de uma vontade de mudança da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E é uma decisão de 2022. Eu lembro que agora, na quinta turma, junto com Ribeiro Dantas e Reinaldo Soares da Fonseca, a gente tem a ministra Daniela Teixeira. Que aparece então, bastante nos nossos comentários de quinta, inclusive, já apareceu bastante. A gente tem dois ídolos aqui nos comentários de quinta, Tiago, que é o ministro Schietti e vindo agora... cabeça a cabeça a ministra Daniela. Exatamente. Então, eu digo assim, essa decisão, gente, do ministro Ribeiro Dantas, eu chamei muita atenção para ela, porque é uma decisão substanciosa. Não é, o ministro ali disse uma palavra sobre o depoimento policial. Não. São aquelas decisões que parecem, inclusive, aquelas decisões do Schietti que geram overruling, mudança na jurisprudência, porque ele traz dados, ele traz pesquisas com números, ele traz jurisprudência internacional. Então, me parece ele já um terreno que ele está começando a construir, e certamente existem essas conversas de bastidores entre eles, para já ter uma decisão importante, seja majoritária, ou pelo menos, né, que não unânime, mas pelo menos majoritária dos ministros da quinta turma, indo nesse sentido, e não tenho dúvida que, vindo uma decisão dessa da quinta turma, a sexta turma, em breve, pode acompanhar. Então, eu acho bem interessante, não sei o que vocês pensam aí sobre o testemunho de policial, de delegados e etc., Vamos comentar. Agora eu estou tentado a chamar uma parte 3, Marcos. O que é que você acha aí? Por mim, tudo bem. A gente está em quanto tempo de gravação, Afonso, desse vídeo? Vamos conversar um pouco mais? Porque eu queria me posicionar, mas eu também tenho algumas perguntas para o Tiago. Vamos. Marcos, você tem perguntas? Não, tenho comentários, né? Tá, deixa eu lançar aqui. Aí vocês dois comentam, porque são duas questões que me ocorrem, que tem a ver com o tema aqui que a gente está conversando.
O primeiro ponto é que me parece um tanto quanto hipócrita a tentativa de conciliação, nesse caso, do princípio da verdade real, com todas as implicações, né, que a gente conhece acerca dessa busca da verdade real, e a utilização da fé pública, né, nesse caso aqui, para tentar presumir a veracidade dos agentes públicos. Por quê? Porque me parece que a verdade real ela é usada, claro, de forma muito estratégica quando se quer ali violar garantias e lançar mão de poderes instrutórios e que tais. Todavia, quando a gente vem para uma questão de valoração, aí ela já sai. Ela sai de cena, porque agora eu posso abrir mão da busca da verdade com todo o rigor epistemológico inerente a ela, para admitir operadores de contágio, como a fé, né? Ou acreditamento aí na presunção de que essas pessoas falariam a verdade de forma inafastável. Esse é um ponto que eu queria escutar vocês. E o segundo ponto, Tiago, é já pegando ali um pouco o gancho do que você colocou sobre o depoimento policial, eu também não sou em absoluto contra o depoimento de policiais. Acredito que ele deva valer como de qualquer pessoa, né, que sensorialmente tem ali presenciado informações importantes no processo. Todavia, eu tenho ressalvas em relação ao depoimento do policial em relação à diligência que ele participou. Né? Porque se ele atua num flagrante, numa apreensão, digamos, ele vai depor sobre a droga que foi encontrada num veículo, certo? Tudo bem, mas e se ele plantou a droga lá? É claro que ele nunca vai afirmar isso daí. Então, os atos dele, os atos dos quais ele precisa atestar a legalidade, a legitimidade, eu acho que ele seria, vou usar a palavra suspeito, na ausência de uma palavra melhor, para depor sobre o que ele próprio fez. Vocês não acham, não? Então, Pode falar, Marcos. Não, fala. O que eu penso? Eu acho que isso, André, é uma prova sobre a prova. Para mim, isso não faz sentido. Porque a diligência que foi acompanhada pelo policial, normalmente, se é um flagrante, vai gerar um auto de prisão em flagrante. Se foi algum acompanhamento, alguma diligência de campo, o policial vai fazer um relatório depois. Se foi um policial que interpretou uma interceptação telefônica, também vai ter um relatório. E eles são chamados em juízo para falar sobre a prova. Uma prova que seria uma prova documental. Então, eu tenho basicamente eu crio uma corroboração da prova. Eu crio uma testemunha para falar sobre a prova documental. E aí parece que eu tenho duas provas diferentes. Uma prova documental e uma prova testemunhal, que vão no mesmo sentido. Não, você tem uma única prova. Você tem uma única prova, e aí você tirou o agente que produziu essa prova e trouxe ele para corroborar. Basicamente isso. Seria o mesmo que eu arrolar uma testemunha, mas antes de ter arrolado essa testemunha, pedir para essa testemunha me dar o depoimento por escrito e juntar o depoimento nos autos. E chamar ela em juízo para falar aquele mesmo depoimento. É como se quisesse legitimar o que foi feito Exato. pela polícia, no caso, né? Falando da polícia, pela polícia no inquérito policial, né? Vamos chamar aqui o policial que fez a diligência para a gente legitimar e corroborar com o que foi feito, né? Caso, independente de se havia alguma ilegalidade ou não. Então, me preocupa bastante, já há muito tempo, né? A gente já conversou, eu, Tiago, desde o mestrado, desde que eu conheci ele, com o André também há muito tempo, essa problemática, especialmente em casos de tráfico de drogas, né? Da presunção da veracidade dos agentes públicos, mas especialmente dos policiais e dos policiais militares, né? Que ainda é maioria. Eu tô lembrando agora de um caso recente meio do André, de tráfico de drogas, que, né, um habeas corpus, sem enfrentar, né, questão probatória, mas já enfrentando, né, preliminarmente, o desembargador aqui já falou de fé pública da polícia. A gente falou de algumas ilegalidades que poderia ter, né, na abordagem, ele já disse de fé pública da polícia. Então, assim, veja, no habeas corpus ele já está falando, já está antecipando, vamos dizer assim. Então, é muito preocupante, especialmente, como o próprio Tiago falou, né, em a questão do tráfico de drogas, essa presunção da veracidade dos agentes públicos, especialmente do policial militar, que prendeu em flagrante uma pessoa que encontrou drogas em algum canto e disse que estava na casa de não sei quem, por exemplo. Então, me preocupa bastante em determinados tipos penais o testemunho da polícia. E muitas vezes, o testemunho da polícia, como eu falei no vídeo anterior, o testemunho da polícia que, na verdade, nem testemunha é.
porque chegou, por exemplo, depois, ouviu populares que não foram achados depois para testemunhar, que seriam testemunhas, né, na verdade, esses populares. E aí o policial que chegou depois ouviu, não, eu ouvi dizer de fulaninho que foi assim. Ele vai ser a testemunha? Isso é uma testemunha de ouvir dizer para mim, é uma testemunha de indireta, não é uma testemunha que estava lá, que presenciou. Chegou depois e abordou a pessoa, levou para a delegacia, ele vai contar o quê? Eu cheguei depois, fulaninho, os populares falaram que foi assim, eu levei para a delegacia e é isso. Você estende a presunção da fé pública ao depoimento que ele colheu indiretamente, Indiretamente, né? Então, exatamente. como ele tem fé pública, o que ele ouviu dizer também... Essa é a preocupação que eu tenho ainda mais, né? Ainda mais. Ele nem estava lá, ele nem presenciou, porque como o próprio Tiago e André falaram, eu não sou contra também o depoimento do policial como testemunha. Não, em absoluto não. A questão é que, primeiro, tem essa fé pública que já é questionável, né, já há muito tempo. E segundo, muitas vezes o policial ele nem estava lá, ele chegou depois e aí ouviu lá quem estava lá, a versão de quem estava lá. E esse depoimento dele vai ter veracidade, ele sem nem estar do lá. Vamos chamar para 3? Bora. Vamos chamar para que o papo tá bom e a gente não pode encerrar abruptamente. Então vamos prolongar para formar uma trilogia, né? As boas trilogias precisam desse arremate. Você segura aí com a gente, Thiago, mais um pouquinho? Vamos lá, a parte 3 é o grande finale, não pode perder. Então vamos para o grande finale, parte 3 daqui a 15 dias, não perca. Segue com a gente, tchau. Tchau, pessoal.